Bom, boa noite a todos e a todas. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro, 19h35. Vamos iniciar aí o nosso diálogo da disciplina de tópicos e empreendedorismo. A proposta de hoje é a gente estar dialogando a respeito das dúvidas no desenvolvimento dos trabalhos. Tá? Então, peço desculpas aí pela alteração da quarta para a quinta. Tá? Eu comentei aí no início. Eu estou na Rede Tech, é um evento de todos os institutos federais, 600 e poucos campi de todo o Brasil. Esse evento aconteceu até hoje, né, à tarde, até 6h30, aqui no Pará. Né? E concomitante a isso, está acontecendo também o Rio Innovation Week, no Rio, onde algumas incubadas, startups incubadas nossas do campus, de alunos da graduação, da pós-graduação, estão presentes. Então, vamos dar início. Então, abro aí para o início das dúvidas. Eu observei que os grupos iniciaram as suas configurações. Ao longo da semana, algumas pessoas fizeram contato em relação à alteração de grupo. Falei, é possível, sem problema, só que só registrem lá, tá? Então, vamos em frente. Em que ponto vocês estão? É interessante que vocês tragam as dúvidas e até sinalizem, né, o que já foi feito, para que a gente possa estar caminhando em conjunto. Quem gostaria de começar? Renata, Marcelo, Leonardo, Felipe, Emílio, Ana, Tayane, Carla. Pessoal, vamos lá? Quem gostaria de começar? Diga, vamos lá, Felipe. Bom, na verdade, eu fiquei com uma dúvida, eu acho que eu não fui muito claro na questão lá do fórum, foi o seguinte, a gente já está até avançando bastante no trabalho, a gente já está na parte final das entrevistas mesmo, só que naqueles 5 porquês tem que identificar o problema principal. Eu queria saber se o problema principal é onde a startup deve atuar ou se é um problema ligado ao que a startup deve atuar. Porque tem como você fazer a pergunta de uma forma que você induza o seu raciocínio para chegar na resposta que você quer. Então fica uma coisa meio aberta. O intuito não é você induzir a, a uma resposta que você queira chegar, né? É abrir aí a caixinha e tá fazendo esse encadeamento para que essa causa seja aí a base para você começar o teu design thinking, tá? Então, a gente não vai forçar nada, né? E aí, assim, um exemplo que para facilitar isso. No período passado eu desenvolvi um trabalho assim, assim, assado. Eu quero desenvolver um projeto, quero continuar aquele projeto, então eu vou forçar, né? Não é esse o intuito, né? O intuito é que vocês façam um brainstorm, a partir do brainstorm, elenque os 10, dos 10 tirem um problema, a partir desse problema vocês escrevam os 2 parágrafos, a seguir encadeie os 5 porquês, né? E essa causa você vai ver que vai ter um alinhamento, tá? É isso? Conseguiu entender, Felipe? Ainda fica um pouco vago, mas dá uma clareada, né? Porque a questão das ideias, quando a gente tem ela, é uma coisa muito imaginativa. A gente não tem nada que a gente possa se apegar, né? Porque a ideia principal seria fazer o desenvolvimento. Aí, quando a gente chega
nos 5 porquês fica uma coisa meio que, tipo, eu tenho um problema e a minha empresa vai ser a solução dos 5 porquês, então ficou uma coisa meio assim na hora que foi fazer o preenchimento. Não, vamos lá. Você tem um problema, né? E aí, a partir dessa. Vou te dar um exemplo, né? Sim, vou trazer um exemplo de algo que aconteceu esse semestre na graduação, porque eles não trabalham. Sim, alguma coisa eles trabalham similar ao que vocês veem e outras não. Tá? Eles definiram lá, a partir do brainstorm, eles identificaram que uma das grandes dificuldades, um grande problema específico, né, da região onde o campo se encontra, Sagra Família e Morro Azul, que são os 2 distritos da cidade, era o de transporte. Tá? E aí, nos 5 porquês, eles encadearam as perguntas. Lá no final, eles encontraram que, observe, olha que legal, Felipe, eles chegaram a um problema, né, que estava relacionado à ansiedade do aluno de estar aguardando, né, de toda a dificuldade dele de estar esperando o transporte, de ter que sair mais cedo. E aí, a partir dessa causa que eles encontraram, e aí eles viram que a ansiedade era muito mais forte do que a questão do transporte público. Né? Então, eles partiram para a continuidade do design thinking deles em cima da temática ansiedade. Tá? E aí eles foram caminhando no design thinking. Né? E lá, a partir na fase seguinte, eles construíram um questionário. E aí é uma outra coisa que a gente sempre coloca, né? E está isso no material. Em hipótese alguma, a gente vai construir um formulário e vai dar para aquelas pessoas que têm aquela dor responder. Tem que ser o olho no olho, isso a gente já comentou. Né? E a partir e na construção dessa entrevista, é importante que a gente sempre pense em criar perguntas abertas, de forma que lá na frente, após a análise dessas respostas, nós tenhamos condições de responder o mapa de empatia. Tá? Então, eu tentei, Felipe, trazer aí um exemplo para você do que aconteceu lá no nosso dia a dia na prática, né? E isso é normal acontecer, tá? E uma coisa que eu sempre falo lá, as pessoas pegam um problema, né? E lá no início, quando eles elencam os 10 problemas, eles já estão pensando em quê? Na solução, eu vou desenvolver um aplicativo para isso, eu vou desenvolver, sei lá, um site, um game, no caso deles, né? E o que acontece? Você tá aqui no início e você já está se projetando lá para o final. Né? E aí você constrói uma ponte sem esse diálogo com as pessoas que têm aquela dor. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Muitas das vezes, né, o que vai acontecer é que essa dor, né, que a gente definiu lá atrás, né, e que eu construí uma ponte e fui direto para a minha solução, essa solução não vai bater com a minha dor. E quando eu pegar lá no final, desenvolvi um protótipo, e aí, eu não sei se foi ontem ou hoje, eu respondi a alguém, não sei se foi o Wagner, que me perguntou a respeito da fase de testes. Né? E aí eu disse, quando eu desenvolvi o protótipo, eu pego aquelas pessoas que eu entrevistei, né, que eu fiz um diálogo para identificar essas dores e mostro o protótipo. É isso aqui que essa minha proposta, ela atende, né? Ela está batendo com tudo que você me disse, e aí muitas das vezes
esse cara que trouxe a dor, ele vai dizer assim, Knapp, olha só, você não entendeu nada que eu falei, tá? A minha dor, ela está aqui, 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 não é nisso que você disse. Né? E aí você vai ouvir as pessoas, né, que você entrevistou, e muitas das vezes pode acontecer de você ter a necessidade de pivotar. Eu volto e aí ouço novamente essas pessoas que têm a dor e a partir daí eu continuo a minha caminhada. Felipe, conseguiu entender? Melhorou ou piorei? Né? Me diga aí. Melhorou, mas aí eu entrei numa contradição no meu próprio projeto. Porque o que acontece? A gente chegou nos 5 porquês uma resposta que seria de, como se diz, que é uma deficiência cultural, vamos dizer assim, dentro do nosso projeto, que as pessoas não têm conhecimento do que pode ser feito. Só que dentro da entrevista, teve gente que realmente acha a ideia promissora, tem gente que acha que não faz sentido, e tem gente que já faz uso. Então, de certa forma, a deficiência cultural justifica as pessoas que não conhecem, ou as que acham deficiente, mas tem gente que já acha. Então, eu não sei se essa seria a resposta correta que a gente achou lá nos 5 porquês, porque teve uma divergência, por exemplo, no meio de todos os entrevistados. Pode acontecer, né, de você, na hora de definir as pessoas que você vai entrevistar, você entrevistar alguém que fuja aí do que você espera. Mas é importante você ouvir. Tá? E aí, a partir do momento que você se permite ouvir e que você cria uma entrevista onde as perguntas são construídas de forma que a pessoa que está falando, ela fale o máximo possível, tá? Então, eu não vou criar questão fechada em hipótese alguma, para dar informações, né? Para que ele nos traga informações. Pode ser que, mesmo ele sendo o contrário que você te disse, ele possa estar te trazendo algo que vai contribuir muito mais do que os outros. Entendeu? Então, a importância dessa entrevista ela é muito grande, porque você. E aí você vai estar ouvindo, né, e observando. Tá? E quando a pessoa está falando, você consegue observar muita coisa que, em alguma das vezes, ela não traz na fala. Entendeu? E a partir daí, lá na frente, você vai trazer isso para o mapa de empatia. Tá certo? Tudo bem, Felipe? Ok. Então vamos para o próximo. Bom, pessoal, é que eu estou administrando os dois aqui. Tem uma pergunta do Wagner. Olá, pessoal, boa noite. Professor Ricardo, partindo do brainstorm, o qual grupo definiu o problema social de maneira abstrata. Preparamos as perguntas para as entrevistas direcionadas a esse problema. O que devemos fazer caso as 10 perguntas não sejam suficientes para encontrar o problema específico que o grupo trabalhará no tempo bastante curto da disciplina? Tá. É possível você aumentar aí mais 2 ou 3 entrevistados, aumentar um pouco a tua amostra, né? E aí, Wagner, voltando, né? A partir do momento que você constrói uma entrevista que permita você ouvir mais e falar menos, né? Assim, ter muito que te permita ter uma percepção das respostas do teu entrevistado, canalizando lá para a construção do mapa de empatia, né? Esse problema vai se minimizar, tá? Espero ter te respondido. Emídio. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. A minha dúvida vai um pouco em relação à questão trazida pelo Felipe, em relação à identificação do problema, né? Como a gente vai elencar aquele problema que iremos trabalhar. E aí, né, dentro do material disponibilizado, né, teve a sugestão, orientação de
elencar mais de um problema para a gente debater, né, sobre eles e aí sim definir qual de fato a gente iria trabalhar. A minha questão é a seguinte, o grupo que a gente formou, ele já vem trabalhando junto desde o primeiro semestre, e aí a gente já teve essa discussão, né, relacionado a esses problemas, e aí a gente chegou num denominador comum, né, que foi a questão da comunicação, né, na gestão de projetos, e aí a gente definiu trabalhar esse tema no primeiro semestre. E aí, para adiantar um pouco o processo, a gente puxou, né, as discussões que a gente teve no primeiro semestre para basear a nossa escolha desse problema a ser trabalhado agora. E aí eu queria ver com o senhor se a gente pode fazer essa jogada, né, porque tendo em vista que a gente já trabalhou junto no primeiro semestre, já discutimos esses problemas, e aí a gente já meio que tem um caminho andado aí pela frente. Tá, vamos lá, Emílio. Vamos fazer aí um processo de rollback, né? Vamos voltar, né? O que vocês estão fazendo é uma discussão que já aconteceu. Então, vocês já elencaram, né? Provavelmente, lá no primeiro semestre, vocês pegaram N problemas a serem trabalhados, tá? E aí eu não sei se foi 1, 2, 3, 5, 10, tá? Desses 10, vocês, através do brainstorm, né, vocês escolheram um problema. Nenhuma questão. Continua com ele, tá? Só preenche o template, pega lá 10 problemas e aí volta, né? Pô, pessoal, vamos lembrar aqui 10 problemas que a gente discutiu lá atrás. Foi comunicação em projetos, foi, sei lá, falta de desenvolvedor, falta de desenvolvedor de aplicativo, o baixo salário de profissionais de TI, bota os 10 lá. Desses 10, qual que eu escolhi? Justamente esse que vocês fizeram, tá? Então, não existe nenhum problema de vocês voltarem a uma discussão que vocês já haviam iniciado. É só preencher o template, né? Na realidade, o que vocês fizeram é voltar e pegar uma fase inicial. Agora, o que não dá é para você, lá atrás, de planejado, desenvolver um aplicativo para comunicação, né? E agora, na fase 1, você já dizer que a solução é o aplicativo, tá? O importante é você passar por todas as fases, né? E aí fazendo as validações, para que lá na frente quando você chegar lá, na matriz de Pug, né? E aí colocar 3 ideias, colocar N variáveis a serem trabalhadas. E aí, se efetivamente você encontrar que a ideia do desenvolvimento do aplicativo para a comunicação é a tua solução, meu amigo, parte para dentro, tá? Mas o importante é que você desenvolva ao longo dessa tua caminhada, até para que, sim, tentando sempre abrir a caixa, tá? Porque isso acontece sempre, tá? Quando o cara pensa num problema, imediatamente o cérebro dele pensa o quê? Eu vou resolver assim. E aí, foi o exemplo que eu dei, né? Da galera lá da graduação. Eles trouxeram um problema de transporte e o que eles desenvolveram, né? Assim, o final, né? É uma solução relacionada à ansiedade. O que tem a ver com a ansiedade com o transporte público? Isso foi desenvolvido ao longo do Design Thinking. E o legal é que lá no final, quando você vira e pergunta a eles, e aí, o que você achou desse processo, né? Knight, foi muito interessante porque a gente começou atacando um problema, né? E a partir do momento que a gente trabalhou os 5 porquês e depois construiu o questionário, a gente observou que a coisa foi para um outro lado e bateu com as dores do público.
né? E aí uma outra coisa que é importante a gente estar atento. Ah, Knaip, eu vou escolher 10 pessoas, né? Quais são essas 10 pessoas? Eu não vou escolher aleatoriamente, né? E aí, ou na estatística, uma amostra por conveniência. Né? Eu vou escolher. Não, aí não tem nada a ver com que aqui tem que ser de conveniência, né? Porque tem que ser pessoas que têm essa dor. Mas eu não vou escolher ninguém que fuja dessa dor. A ideia é buscar alguém que consiga ter essa relação, porque lá na frente eu vou voltar e vou mostrar, olha só, Felipe, você tinha me apontado essa dor, e o que você está achando com essa solução aqui, com esse protótipo? O que você acha? Aí o Felipe, pô, legal, eu não tinha nem pensado nisso, né? E aí a coisa vai caminhando, tá? Conseguiu fluir, Emílio? Show de bola, professor. Eu acho que é importante esses espaços. Aí, aproveitando, certo, só uma dúvida agora em relação às entregas, né, dessas atividades, né, que a gente identificou que tem, né, fase 1, fase 2, fase 3. E aí, na primeira aula, o senhor falou que a gente teria que entregar, né, pelo menos a fase 1 e 2 do Design Thinking no dia 9, no caso ontem, né? Só que no Moodle não tem essa opção da gente entregar essas partes, né, fracionadas, né? Só tem a parte para a gente entregar o projeto já completo. E aí, como a gente poderia estar fazendo essas entregas? Seria através do Drive? Teria uma parte específica no Moodle? Me dá um minutinho, Emílio, só ligar o ar aqui, peraí. Beleza. Bom, na realidade, assim, talvez na hora que eu fiz a colocação, eu não tenha me expressado bem, né? Qual é a ideia, tá? Até para tranquilizar a todos. Se vocês podem colocar naquele link que vocês disponibilizaram, tá? E a ideia é que, a partir dali, você... já fiz a primeira fase, já fiz a segunda. Já fizemos a primeira, a segunda, dá uma olhadinha, né? E a ideia é até que, se vocês quisessem mostrar aqui, né? A primeira fase a gente fez assim, a segunda fase está nesse cenário, pintou uma dúvida aqui, que o mais importante para mim, tá? É a construção dessa caminhada, tá? Não é a nota em si. Entregou, não entregou, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Vocês podem pegar aquele template, né? Começa a construir, e nas evoluções, vocês vão mandando um zap e a gente vai conversando. E nas quartas-feiras, tá? Acho que a partir da semana que vem, a Patrícia já vai estar com vocês, mas eu apareço aí na quarta também. E aí, gente, alguém quer apresentar, sim, fazer uma síntese, né, das suas fases? Isso é interessante, né? Porque a partir do momento que vocês fazem essas sinalizações, a gente, se acontece algo que está fugindo, a gente traz vocês de novo para o caminho. Tá? Essa é a proposta. Mas a ideia é que os entregáveis sejam feitos lá no final, lá em dezembro. Tá? Se a gente for olhar no próprio Moodle, as datas estão, acho que a partir de 1º de dezembro, não é isso? Se tiver alguma data diferente disso, eu altero, tá bom? Consegui responder? Foi o Emílio que perguntou? Foi sim. Obrigado, professor. Tá? Foi tranquilo. Obrigado. Tá? Pode ter sido, assim, na realidade, eu falei, não, eu queria ver, quero ver, né? Mas, assim, nas mentorias, que esse diálogo é de vocês trazerem as dúvidas, e a gente está, é isso, vai por esse caminho, vai por aquele, né? A proposta é essa. E lá no final, claro, vocês vão ter um momento de apresentação do projeto como um todo, tá? Mais alguma questão?
Wagner, a tua sinalização foi respondida? Acredito que ela foi sim, mas digamos um pouco parcial, porque pelo menos é o sentimento do grupo que eu estou participando, é como se a gente está num aprendizado teórico e prático ao mesmo tempo, algo bastante simultâneo. E como a gente está aprendendo, então às vezes a gente sente como se tivesse aprendido a trocar a roda de um carro, mas ele está andando. Então é um pouco complexo. Por exemplo, um ponto até que eu não cheguei a ver no fórum se já foi respondido, um questionamento, com relação à agilidade. Se é interessante a gente pensar em cada uma dessas fases que foram apresentadas na documentação, na disciplina, de uma maneira ágil, se é interessante a gente às vezes porque a gente pode trabalhar em ciclos, só que pensando no tempo que a gente tem disponível para poder entregar ou para entregar algo de valor para poder ser avaliado por você, pela Patrícia, o espaço de tempo é muito curto. E aí quando a gente pensa em agilidade, a gente pensa muito naquela visão que a gente não consegue ter um fim, a gente não tem como prever muito. Porque, de repente, a gente pensa num ciclo e numa determinada um desses ciclos acaba modificando alguns pensamentos, alguns resultados que já tinham feito, de repente, até na própria fase que está sendo, numa mesma fase, só que num ciclo mais à frente. Então, eh, por exemplo, até tem um pouco a ver com essa questão que a gente, colocou, com relação às entrevistas mesmo, porque 10 entrevistados, na nossa visão, é pouco. Pode ser que, se quisesse um resultado realmente, dar a voz maior a quem tem dor, ao cidadão, isso aí poderia mudar bastante, até para facilitar qual seria o quadrado qual a gente ia investir num primeiro instante nessa startup. Wagner, primeiro, obrigado pela tua pergunta, né? E aí, a tua resposta, a resposta assim, voltando, né? Eu não sei se foi ontem à noite ou hoje de manhã, tá? A única coisa, assim, então dá para você trabalhar com toda essa pegada ágil, tá? Em ciclos, e é muito importante, e o importante é você estar validando com o teu cliente a todo momento, ou aquele cara que tem a dor, né? E aí eu até coloquei lá para você, né, na resposta, falando assim, ó, o único cuidado é que você não pode, algumas fases você tem, existe uma sequência, né? Porque você não pode sair da descoberta lá para o momento que você vai construir uma matriz PUG, né? Porque a matriz PUG é lá na quarta fase, aí é a fase que você vai pegar 3 ideias, as variáveis que você que são importantes para você, e você vai fazer essa quantificação, né? Você vai atribuir pesos e você chega ali a uma ideia que é a ideia a ser prototipada. Knaip, eu posso, e aí eu vou trazer para você o seguinte: eu posso construir uma matriz PUG, né, lá na primeira fase? Pode. Tá? Agora, você sabe, só para dizer que quando você chegar lá na quarta, você vai ter algo mais maduro que vai te demandar essa construção novamente. Tá? Inclusive, nesse exemplo que eu dei, né, do pessoal da ansiedade, nos 5 porquês eles estavam com dificuldade. Aí um aluno virou e falou: porra, que eu vou usar a matriz de PUG aqui, né, porque eles. Posso usar a matriz de PUG aqui para. Falei, meu amigo, vocês podem usar tudo que vocês quiserem, né? O importante é que as informações sejam trabalhadas e o máximo que vocês puderem praticar é o melhor. E aí, Wagner, a 10, o 10 é o mínimo, tá? Se você conseguir trabalhar com 100 pessoas, é ótimo. Por que eu estou trabalhando com 10? Né? E se vocês observarem,
Nós tivemos até algum aluno que comentou comigo, Knaip, no template estava 20, né? Eu não sei se quem comentou está aqui, porque eu trabalhava com 20. Mas, compreendendo, né, o tempo de vocês para desenvolver, para cumprir todo esse rito, eu coloquei lá no mínimo 10. Tá? Então, se você trabalhar com 20, 30, quanto maior sua amostra, né? E aí essa amostra sempre com muito cuidado, escolhendo a dedo para que as pessoas sejam as pessoas que efetivamente tenham aquela dor, amigo, com certeza o teu trabalho vai ficar muito mais rico. Tá? Então, se vocês tiverem essa oportunidade, Wagner, ótimo. E aí no template, como é que você faz? Vai aumentando as linhas, tá? Eu perco nota se eu aumentar de 10 para 100? Não. Você perde nota se lá está pedindo 10 e eu coloquei 5, tá? Porque está lá, mínimo 10, tá? Então, só para a gente estar alinhado aí com isso. Então, nenhum problema de vocês aumentarem, tá? De vocês trabalharem com agilidade, nenhum problema. Diga-me, respondi, Wagner? Obrigado, professor. Show, obrigado você. Emílio, vamos lá. É só para complementar, né, a questão do Wagner em relação à quantidade, né? Você trouxe a questão, né, de que é importante que a gente tenha esse contato, né, pessoal, esse olho no olho, mas seria possível a gente fazer essas 10 entrevistas, né, pessoalmente e ampliar esse número com um questionário, um forms, alguma coisa assim? Cara, eu prefiro e recomendo fortemente que seja tudo olho no olho. E aí, se eu não posso fazer o olho no olho pessoalmente, eu faço um Meet, faço um Zoom, peço a pessoa para abrir a câmera e eu vou ouvindo ela falar. Né? Eu não vou te gravar, não. Eu só quero ouvir e aí vai registrando. Para que vocês possam estar medindo a percepção. Então, você olha aqui, o Knaip hoje é um cara que está com gripe, está cansado, está... Pô, mas é diferente daquele Knaip que estava sempre rindo. Porra, a gripe está expressa na minha face, né? Então, você consegue observar, eu não preciso nem dizer, quem olha consegue entender que tem uma coisa diferente, tá? Então, a ideia é que vocês pratiquem isso, né? A partir do momento que eu estou utilizando aí estratégias de olho no olho. Tá bom, Emílio? Beleza, beleza. Obrigado, professor. Tá, e aí, só aproveitando, né? Como a gente, tanto no vídeo que eu já disponibilizei para vocês, como aqui, eu venho recomendando fortemente, sugerindo, dizendo, tem que ser olho no olho. Tá? Aí o grupo X vai lá e coloca no questionário. Qual a estratégia? Eu fiz um questionário no Forms. Tá? Aí, na hora da resposta, eu vou falar, não foi isso que a gente acordou. Né? Estabelecemos aqui um acordo de nível de serviço, onde o prazo de entrega é lá no dia 1º/10, e alguns parâmetros têm que ser entregues. Tá? Então, esse SLA ele precisa ser gerido. Tá? E aí, claro, o mínimo 10, o máximo N o que vocês conseguirem, vai ser excelente. Vamos lá. Próxima pergunta, dúvida. Alguém quer mostrar algo que já foi construído? Leonardo, Jânio, Rosiane, Márcio, Vivian, Ana, Carla, Renata, Elaine. Tudo bem? Qual a fase que o grupo de vocês se encontra? Só para a gente fazer aqui uma leve pesquisa. Quem já passou aí da fase 2?
Show. Então, Marcelo, Felipe e Emílio são do mesmo grupo, né? Qual a fase que vocês estão? Putz, eu não sou do grupo do Felipe, não. Ah, não, então beleza. Qual a fase que o grupo está, Emílio? Então, a gente já identificou o problema e começamos já, né, a descrever, né, fazer a descrição desse problema a partir, né, de pesquisas e também de algumas entrevistas. Né? E aí a gente vai partir para a fase 3, né, que é desenvolver as fases do design. Beleza, show de bola. Felipe, o grupo, está em que fase? Wagner? Vamos lá, pessoal. Qual a fase que vocês se encontram? Carla, estamos iniciando a fase 2, legal. Estamos iniciando as entrevistas, ótimo. Bom, vocês acreditam que, pelo cronograma de vocês, vocês conseguem fazer essas entrevistas até a próxima semana? Para que a gente já comece a falar das outras fases? Foi excelente, Vivian. Tranquilo. A gente vai adequando aí o tempo de todo mundo. Todo mundo tem aí suas dores e a gente trabalha junto aqui para chegar lá. Bom, a princípio, sim, vamos finalizar as entrevistas. Sou do grupo do Wagner, estamos nas entrevistas. Ótimo. Nessas entrevistas, como é que está sendo essas entrevistas? Vocês estão deixando o pessoal falar? O que está sendo... O que está vindo de informação para vocês? Tá? Pelo amor de Deus, pergunta sim, não, em hipótese alguma. Tá? Isso vai atrapalhar muito o design, a construção do mapa de empatia de vocês lá na frente. Tá? Então, isso tem que estar. Uma outra coisa que sempre acontece, tá? Que, eu construí um roteiro com 10 perguntas. O que vai acontecer? O roteiro, ele é um norteador. No desenrolar dessa entrevista, eu vou observar que algumas novas perguntas podem surgir. Tá? E aí, eu gosto muito de, no meio da... E aí, como é que você se sente em relação a esse tema? Tá? Sim, por enquanto a reação das pessoas está sendo positiva, até porque o meu grupo está tratando o assunto que envolve sustentabilidade. Pô, legal, é um assunto que está em voga, né? Então, na realidade, gente, quando a gente constrói lá no início uma lista de 10 problemas, são problemas que a gente está trabalhando em grupo. São problemas que, na grande maioria das vezes, são relacionados não só às pessoas do grupo, mas pessoas do dia a dia. Tá? Então, a grande chance de a receptividade ser muito grande, a chance é muito grande. Tá? E uma outra coisa, vocês escolhem as pessoas, né, que vocês imaginam que tem aquela dor. Então, a tendência é que a coisa vá fluir bem. Né? E voltando, né? Eu digo lá para a meninada do Games, pô, olha só, você sabe que a faixa etária, qual é a faixa etária que o povo mais joga, o que mais compra game? É essa. Tá bom. Você vai nessa faixa etária? Se você vai em faixas extremo, provavelmente você não vai conseguir obter aquela informação que você precisa. Né? Então, buscar a conveniência de trabalhar com as pessoas que
você espera ouvi-las a partir dessas dores que vocês identificaram. Tá? Pessoal, mais alguma questão? Alguém quer sinalizar mais alguma coisa? Querem trazer alguma dor, alguma dificuldade que tenha acontecendo na nossa disciplina? Se vocês observarem como atividade lá de 3 pontos, né, tem a construção do mapa de empatia, mapa de empatia do mapa mental, né? É algo que vocês já construíram em outras disciplinas. Ali, a ideia é que vocês construam como é que foi o meu conhecimento, né? Como é que eu fui aprendendo? E se construa uma teia de conhecimento. Tá? Essa é a proposta. Né? A ideia é fazer com que vocês, sim, tenham uma visão de tudo que foi abordado e que vem sendo abordado na disciplina. Tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Bom, ótimo, Vivian. A professora Patrícia, na próxima semana, ela vai estar com mais intensidade com vocês, tá? E aí, ela ficou de estar encaminhando uma mensagem. No momento, essa semana, ela está toda lá no evento no Rio, tá? E aí eu não sei se ela já disponibilizou a disciplina dela, mas isso tudo, se não disponibilizou, ela vai estar fazendo, isso tudo vai ser adequado, tá? E vai dar tudo certo. Se for necessário, lá na frente, ela ampliar aí um pouco esse prazo, a gente conversa com ela, dialoga, tá? Então, essas adequações, elas vão ser feitas para que vocês não tenham nenhum prejuízo, né? Acompanhando aí a preocupação de vocês, tá? E, novamente, fico aí à disposição. Pintou alguma dúvida? Disponibiliza lá no fórum, pode enviar um WhatsApp para mim, né? Amanhã eu estou retornando para o Rio, por volta de 6, 7 horas eu chego no Rio, e aí a gente já volta ao normal, tá bom? Então, não tendo mais nenhuma pergunta, mais nenhuma dor, tá? Fica aí o meu abraço para todos, desejo uma excelente sexta-feira e um excelente feriado, tá? Vem aí um feriado, eu não sei se nas instituições onde vocês trabalham, se ele vai ser emendado, tá? Mas é um momento aí de descansar, porque não adianta a gente ficar só no trabalho, tá? E desejo a todos aí um excelente final de semana, tá? Vou estar encerrando a gravação